Bom, o pessoal que está de olho aqui no 3 em 1 e também que nos ouve, né? Estamos juntos em todas as plataformas. Todo mundo está acompanhando, então, e ouvindo a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que iria definir sobre a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, como pediu o Supremo Tribunal Federal, ou como determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal. O relator, Darcy de Matos, que é do PSD, ele acompanha a decisão do STF. E aí há algumas questões que a gente precisa analisar agora diante dos caminhos que foram tomados a partir do pedido de vistas, que foi feito também pelo deputado Gilson Marques do Novo. O que alega o deputado Gilson? Que diante de uma situação que demorou tantos anos para ser apurada, que ele entende que não há necessidade, já que o deputado federal Chiquinho Brazão está preso, de se analisar com tamanha celeridade, nas palavras dele, essa decisão que sairia, então, da Comissão de Constituição e Justiça. E aí, o que está alegando a presidente da CCJ, a deputada federal Caroline de Toni, que tentou-se fazer uma costura para que não houvesse o pedido de vistas ali nos bastidores. Dávila está organizando a câmera dele aqui, daqui a pouco ele aparece, mas que esse acordo não aconteceu e que, por isso, então, ela concede agora esse pedido de vistas de 2 sessões a partir da data de hoje. Isso impede, então, que este fato seja levado ao plenário do Congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados ainda nesta semana, porque seria essa sessão e mais uma nesta semana, então provavelmente só na próxima semana é que haja uma definição. Caso o presidente da Câmara não resolva puxar o caso para o plenário, mesmo sem a decisão da CCJ. Ele tem esse direito garantido ali pelo regimento da Câmara dos Deputados, mas isso a gente vai saber se vai acontecer só nas próximas horas ou nos próximos dias. Ô Luiz Felipe Dávila, queria saber a sua opinião sobre esse pedido de vistas que acabou se transformando em um pedido coletivo, mas que começou com um deputado do Novo. Bem-vindo, uma ótima tarde para você. Obrigado, Evandro, aos nossos colegas e todos os nossos ouvintes da Jovem Pan. Olha, o pedido de vistas, ele é justo, porque o que acontece? Se não votar isto hoje, como não vai votar por causa do pedido de vistas, o deputado Chiquinho vai ser solto? Não, continua preso. O que eles estão dizendo é: nós precisamos analisar o que está sendo dito. O relatório, como disse o deputado Gilson, acabou de chegar há horas atrás, 400 páginas. Então as pessoas estão votando sem ter lido, sem ter estudado. Então isso é muito ruim. A democracia exige essa seriedade dos seus representantes. Nós esperamos que os parlamentares votem sabendo o que eles estão votando. E, infelizmente, isso não acontece no parlamento muitas vezes. Existe essa coisa de voto de liderança, segue o líder, ninguém leu nada, ninguém sabe o que está votando. E ainda mais uma acusação tão grave como essa. Então, é preciso ter serenidade. Isso não tem nada a ver com impunidade. Ao contrário, o deputado está preso e permanecerá preso. Então, ao meu ver, o pedido de vistas é para que aqueles deputados querem mergulhar no texto para entender o que está sendo julgado e votar com propriedade. Isso me parece um processo. E o deputado Gilson tem uma característica: ele lê tudo, absolutamente tudo. Se tem um relatório de 400 páginas, ele vai ler 400 páginas, ele vara à noite. Ele não é que dá para um assessor ler e mandar fazer uma notinha lá, como é que as coisas acontecem. Não, ele é um daqueles deputados que eu digo assim, aquele primeiro da classe que lê tudo, investiga tudo. Então, eu acho que o pedido de vistas é um pedido que está correto. Agora, não dá para transformar tudo nesse ringue de disputa política. Isso não significa que pedir vistas é, na verdade, um pedido de impunidade. É um pedido para você entender o que você está votando. E isso me parece absolutamente legítimo de um parlamentar que quer cumprir o seu dever de saber o que ele está votando. Essa questão da impunidade que é apontada aqui pelo Luiz Felipe Dávila é trazida justamente pela bancada governista nessa discussão sobre o pedido de vistas, né? Que depois de 6 anos para começar a elucidar um crime, é como se fosse um tapa na cara dos familiares de Marielle Franco e também de Anderson Gomes, que os deputados peçam agora um pedido de vistas para analisar se o deputado federal Chiquinho Brazão deva ou não continuar preso depois dessa prisão preventiva que foi determinada pelo Supremo Tribunal
Tribunal Federal. Porque há uma questão da Constituição que gera esse debate que foi apresentada, inclusive, pela defesa de Chiquinho Brazão. E isso é interessante a gente também analisar aqui. Em nenhum momento a defesa de Chiquinho Brazão o coloca como inocente. Eles não entraram no mérito da ação ou das investigações da Polícia Federal. O que alega neste momento a defesa de Chiquinho Brazão é que, segundo a Constituição, um parlamentar só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Agora, o Supremo Tribunal Federal entende que o deputado Chiquinho Brazão deva permanecer preso ou deva ser preso de maneira preventiva neste momento por conta do envolvimento numa organização criminosa ou por atuar nos bastidores para que o crime não fosse elucidado. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é questionado pela defesa de Chiquinho Brazão. Fábio Piperno, como é que você analisa esse argumento que acabou gerando também um pedido de vistas, né, dos deputados que querem compreender melhor esse caso e a situação que envolve o pedido de prisão preventiva que mantém, inclusive, Chiquinho Brazão ali sob as grades neste momento? Evandro, eu fico imaginando então como União Brasil, o partido do Chiquinho Brazão, Brazão foi injusto então com o deputado, já que imediatamente determinou a expulsão dele. Então, veja, por mais que esse processo possa ter algumas filigranas jurídicas que eventualmente possam ser contestadas mais à frente, me parece que não é uma questão tão complexa assim, a ponto de se querer, então, pedir vistas, paralisar o processo e impedir essa decisão hoje. Até porque isso vai ser decidido depois pelo Pleno. Se tiver algo a ser corrigido, o plenário pode fazer isso. Então, vejo sim uma manobra equivocada e aí eu chamo a atenção para que a opinião pública fique muito atenta ao voto desses deputados depois que o processo for de fato devolvido. Porque será que quem está pedindo vistas hoje e quem está corroborando com esse pedido vai lá na frente votar pela manutenção da prisão do deputado? É essa a minha dúvida. O relatório... Fala, Dávila. Não, Piperno, o ponto é o seguinte, concordo que precisa ficar de olho mesmo com essas pessoas que vão votar. Agora, quem está votando hoje está votando lendo manchete de jornal, não está votando se aprofundando no texto. É esse o ponto. E eu entendo que os parlamentares precisam ter coragem de se aprofundar. Não dá para votar uma questão baseada em manchete de jornal. É esse o ponto. E me parece que não é nada de protelar, não é o que ele disse, o que o deputado Gilson disse, ele vai continuar preso. Não é que se não votar hoje ele está solto. Não vai acontecer isso. Então, assim, é preciso votar de maneira criteriosa. O que está faltando na política hoje é critério. Então, a gente pode considerar assodada a decisão do União Brasil. Ora, bom... Essa é uma... Não, calma, são duas coisas diferentes. Não, são duas coisas diferentes. A decisão do partido é uma decisão intracorporis, é da corporação. O partido acha que tem que votar. Essa é uma questão. Agora, você está votando algo na Comissão de Constituição e Justiça. É uma outra história. O partido, primeira coisa, um partido político é uma pessoa jurídica privada. Ele faz o que quiser. Perfeito. Agora, não me parece que um partido político, aliás, do tamanho do União Brasil, da responsabilidade do União Brasil, tenha tomado uma decisão de tamanha gravidade sem estar convicto dos elementos e que incriminam o deputado. Eu acho que tem... O que foi, Gani? Eu acho que tem duas questões. A decisão do União Brasil é uma resposta para a sociedade, não é uma decisão técnica, não é uma decisão legal. Então, ela é tomada muito pelo ambiente e hoje há um sentimento muito grande de impunidade e que haja uma punição em relação a esse caso. Então, União Brasil pensa de uma maneira como se fosse uma empresa que não quer sujar a sua imagem. É uma resposta para a sociedade. O outro ponto que o Dávila está colocando, e eu concordo, é uma questão técnica, que é se justifica ou não uma prisão preventiva conduzida pelo Supremo Tribunal Federal. E qual que é o ponto aí? E há argumentos bons dos dois lados. Primeiro, o crime foi cometido,
não relacionado ao cargo. Ele não era deputado à época, portanto, ele não tinha foro privilegiado. Então, isso não cairia no Supremo Tribunal Federal. Igual foi o caso da deputada Flor de Lis, o mesmo caso. Agora, o ponto aqui é que talvez ele esteja obstruindo as investigações. E é por isso que se justificaria a condução pelo Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Mas esses dois pontos aqui merecem debate, não é uma questão trivial. Portanto, eu acho que o pedido de vistas, ele é justificável. Como você bem colocou, né, Dávila? Não significa que ele está solto. Não, ele continuará preso. E esse pedido de vistas, ele não é ad eterno. Ele deve demorar aí quanto tempo? 2 sessões regimentais. 72 horas. Isso, 2 sessões regimentais. 72 horas. Então, enfim, eu acho que é perfeitamente justificável, até para que não se cometa nenhum tipo de excesso, nenhum tipo de injustiça, atropelando o devido processo legal. E rapidamente, Dávila, eu só menciono aqui a nossa audiência que o que trazia então o Darcy de Matos ali naquele relatório? Que ante o quadro exposto, considerando presentes os requisitos constitucionais do flagrante e da inafiançabilidade, além de estar adequadamente fundamentada, meu voto é pela preservação da eficácia da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, referendada à unanimidade pela 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. Então é como se o relator Darcy de Matos, do PSD, que está, né, justamente apresentando o voto dele, protocolando na CCJ, o relatório dele sobre a manutenção dessa prisão, é como se ele acompanhasse a decisão que vem primeiro do ministro Alexandre de Moraes e depois que foi também referendada por unanimidade no plenário do Supremo Tribunal Federal. O que você quer acrescentar aí, Dávila? Não, justamente esse é o ponto. O que o Supremo está dizendo, o que o Alangani ressaltou aqui, é que precisa da prisão preventiva do deputado Chiquinho porque é obstrução de justiça. É aquele conluio que existiu entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o deputado para tentar não chegar a eles, evidentemente porque eles eram os envolvidos nessa história. Então, ninguém aqui está desmerecendo. Esse pedido está correto, está embasado juridicamente. Agora, os deputados precisam ler o que eles estão votando, porque senão você está votando de acordo com a manchete do jornal. Aí não. Então, assim, é um pedido para compreender o pedido do Supremo, e o pedido do Supremo me parece, eu também não li o relatório, portanto não posso julgar, mas assim, pelo que parece sim que ali houve uma tentativa de muitos anos de obstrução da justiça, mas precisa ler. Não pode votar as coisas de acordo com o achismo ou com o calor do momento. Ali nos 20 minutos que a defesa teve disponíveis, né, para argumentar, além do advogado que defende Chiquinho Brazão, que é o advogado Kleber Lopes de Oliveira, que falou num primeiro momento e que apresentou a discordância dele em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, primeiro por conta das acusações, ou nesse caso, das suspeitas, né, porque ainda não há uma acusação, mas das suspeitas terem acontecido num momento em que ele ainda não ocupava o cargo de deputado federal, como argumentou aqui o Alan Gani, ou seja, para ele não faz sentido ele permanecer preso neste momento, exatamente porque as investigações não referem-se a este caso, a este momento parlamentar dele, mas assim em momentos passados, ou seja, lá em 2018. Depois, num segundo momento, há a participação ali mesmo, de dentro da própria Papuda, do deputado federal Chiquinho Brazão, que teve um espaço para apresentar a sua própria defesa, além do advogado que estava ali na comissão. E o que o Chiquinho Brazão diz? Que o tema debatido hoje aconteceu na Câmara em 2018, num debate em que ele estava aprovando um projeto de lei que regulamentava condomínios irregulares, ou seja, que transformaria condomínios em áreas irregulares em condomínios regulares, o que era combatido pela vereadora Marielle Franco, né, como trazem as investigações da Polícia Federal e também as defesas que ela fazia à época em que era vereadora, justamente porque ela entendia que essas áreas serviam de dominação da milícia sobre esta população e que isso teria gerado essa divergência, segundo a Polícia Federal, que culminou no assassinato dela e do motorista que estava com ela, Anderson Gomes. Já Chiquinho Brazão diz que foi apenas uma discussão e que eles teriam, inclusive, uma boa relação, mas não falou nada também em relação à inocência sobre o crime. Então, há várias questões ainda que a gente precisa analisar aqui, Fábio Piper. Claro, e veja, ele faz
uma autodefesa. Né? Então, ele nega a participação, ele nega a autoria do crime, ele chama atenção para que a relação deles ocorreu até 2018. Então, veja, ele não discute o objeto que estava em discussão na comissão. E isso ficou a cargo do advogado. Então, o que ele fez hoje foi exatamente dar uma prévia do que vai ser a linha de defesa dele. Ele entrou no mérito, né? Se colocando como inocente, e o advogado não entrou no mérito. Ele foi na filigrana jurídica, na parte mais técnica, né? Exatamente, foi na parte mais técnica. E o que os deputados argumentam é porque, assim, a gente precisa lembrar que a defesa veio depois já do pedido de vistas. Então, enquanto a defesa falava, a presidente da CCJ, que é a deputada do PL, Caroline de Tone, disse: o pedido de vistas já foi feito e eu vou compreender aqui se eu vou realmente aprovar ou não, enquanto a defesa falava. Então, o pedido de vistas veio antes mesmo da defesa se manifestar, exatamente porque houve uma tentativa de costura nos bastidores que não funcionou, porque esses deputados dizem que querem analisar com mais cuidado, já que o deputado federal continua preso. Agora, o Luiz Felipe Dávila, de que maneira essa decisão, esse pedido de vistas pode aquecer ainda mais esse debate? Porque a gente percebeu que ali no plenário as discussões já foram intensas, a presidente da comissão teve de cortar o microfone de ambos os lados porque começou a virar uma discussão entre direita e esquerda. E de que maneira você entende também essa revolta que vem por parte dos parlamentares que convivia com Marielle Franco e que entende que depois de 6 anos um pedido de vistas seria um desrespeito à memória dela e ao avanço das investigações da Polícia Federal? Não, vamos esclarecer as coisas. É um desrespeito demorar 6 anos para elucidar o crime. Isso que é um desrespeito à família, à memória da Marielle. Isso é um desrespeito. Não é um pedido de vistas para entender o que você está votando. Porque a turma quer ir no oba-oba. Não é assim que se faz política. A política tem que se fazer sabendo o que você está votando. Como eu disse, várias votações no Congresso Nacional ocorrem sem a pessoa vota sem saber o que está votando na matéria. Isso é um absurdo. Nós elegemos os nossos representantes. O que é o representante? A pessoa está lá representando nós. E nós esperamos que as pessoas que estão nos representando estão se aprofundando nos temas. Que não é no cafezinho da Câmara que você decide votar uma coisa e vota. Então não tem nada a ver com desrespeito à memória da Marielle. Desrespeito, foram 6 anos para elucidar um crime e descobrir, pior, que é de novo o crime organizado, as milícias, esse conluio que penetrou o Estado brasileiro e que hoje vem esgarçando os valores da democracia, que vem corrompendo a nossa democracia com essa atuação para proteger bandidos corruptos e milicianos. É um absurdo isso. E eu concordo e eu sou solidário à indignação. Mas uma vez você é eleito deputado, desce do palanque e entende o que você está votando. Não dá para votar as coisas de sopetão. E, ao meu ver, a chamada ali do deputado Gilson traz isso. Vamos ler, porque senão a gente está votando alguma coisa sem ler. Não é isso que os eleitores esperam dos seus representantes.